Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. A Polícia Federal cumpre mandados no Congresso Nacional e vasculha gabinete e residência de senador e deputado federal do PP em Brasília. A ação da Lava Jato, que corre em segredo de justiça, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Os agentes também cumprem um mandado de prisão contra o ex-parlamentar. Comer fora de casa está cada vez mais caro. O reajuste superou a inflação e comerciantes culpam a energia elétrica e o transporte. O metrô de São Paulo tem pane elétrica e fecha estações da linha azul. Interrupção acontece no aniversário de 50 anos da rede. O presidente francês Emmanuel Macron faz primeira visita oficial aos Estados Unidos e tenta convencer Donald Trump a permanecer num acordo nuclear com o Irã e a não retirar as tropas da Síria. O dólar recua depois de maior alta desde dezembro de 2016. Moeda norte-americana é negociada agora por R$ 3,40, mas ontem fechou a R$ 3,45. No esporte, o título inédito do Praia Clube para cima do Sesc Rio pela Superliga Feminina de Vôlei. E o handebol de novo no noticiário, mas infelizmente fora das quadras. Atletas pedem a renúncia do presidente da Confederação Brasileira da modalidade. O preço de comer fora de casa está bem mais salgado do que no ano passado. Pesquisa mostra que comprar comida todos os dias pode custar, em média, R$ 700 por mês. As marmitas entraram na vida da Mayan há pouco tempo. Ela conta que tem intercalado a comida caseira com os restaurantes para fazer o vale-refeição render mais. Quando você leva a marmita, você sabe o que você está comendo. Você tem uma economia, porque você leva o que você tem de casa. Ela trabalha na região da Avenida Paulista e diz que lá os aumentos foram generalizados. O mesmo prato que eu pagava em torno de R$15, eu estou pagando 17, 18, 19. Um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Benefício ao Trabalhador mostra que as pessoas estão gastando, em média, 3,64% a mais do que no ano passado para comer fora de casa. Um aumento acima da inflação, que foi de 2,95%. O curioso é que no mesmo período, vários alimentos da cesta básica registraram queda nos preços, como o feijão, a batata e a cebola. O problema é que no prato pronto do restaurante tem muito mais do que comida. Tem a eletricidade, tem gás, tem aluguéis, tem a mão de obra, né? Mão de obra também é bem importante, e a própria remuneração do investimento que ele fez, que isso também é um custo que tem que ser computado. Para o trabalhador que depende do salário, restam duas opções: a marmita e as pernas, para procurar preços mais baixos. O ideal é que ele procure, geralmente num raio em volta, né? Um espaço em volta do seu trabalho, onde tem essas ofertas de restaurante. A resposta deve vir pela demanda, pelo consumo, procurar variar um pouco mais, né? Num tempo em que todo mundo consulta a internet para saber sobre doenças e remédios, pediatras lançam campanha digital para levar aos pais informações seguras de saúde infantil. A repórter Maria Manso é quem traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Maria. Oi, Ana, Aldo, boa tarde a todos. Pois é, sabe aquela máxima, já que você não pode vencer o inimigo, é melhor juntar-se a ele? É o que a Sociedade Brasileira de Pediatria está fazendo. A gente vai conversar com o doutor Renato Cury, que é o presidente da associação. É isso, né? Essa nova geração de mães busca sempre informações na internet, não adianta brigar contra isso. A rede digital hoje veio para ficar. Eu acho que nós temos que ocupar esse espaço na internet com informações confiáveis. A Sociedade Brasileira de Pediatria é referência para as mães e famílias sobre pediatria, e é aqui que elas devem buscar as suas respostas às suas dúvidas. Quer dizer, na verdade, vocês querem que volte a ser, né? Porque hoje muitas, entre aspas, influenciadoras digitais e também muitos palpiteiros na internet é que estão sendo seguidas pelas mães. Os palpiteiros sempre existiram, né? Na educação dos filhos, todos gostam de dar um palpite. E os pediatras sempre foram a referência de informações. Então, não é voltar a ser como pediatra como uma grande referência, mas é reforçar essa posição do pediatra como a melhor fonte de informações confiáveis. A Sociedade Brasileira de Pediatria hoje tem muitos especialistas, produz
os documentos que orientam todos os pediatras a melhor conduta em todas as situações. Então, a partir de agora, tem que procurar essa hashtag. Mais que o palpite, é uma campanha que tem este intuito, né? Colocar para essas mães, para essas novas famílias, de uma maneira digital, neste cenário de comunicação digital, uma informação de qualidade através de nosso portal, do Instagram, do Twitter, do Facebook, ou seja, num espaço que então a gente não ocupava com tanta intensidade. Doutor, muito obrigada, boa sorte. Então, só lembrando, hashtag mais que um palpite. As seguidoras digitais também devem aderir à campanha a partir de agora, Ana. Perfeito, Maria, obrigada a você, obrigada ao médico. Aldo? Pois é, na internet tem que tomar cuidado mesmo. Olha só, da internet para o prato, vídeos que mostram o consumo exagerado de doces e frituras influenciam os desejos alimentares das crianças e servem de alerta para os pais. Enzo toma a vitamina de banana em 1 minuto. Ele sempre comeu de tudo, até que viu um youtuber dizer que não gostava de legumes. Um dia eu não quis comer essas coisas, eu queria imitar eles. Esses fenômenos da internet que incentivam o consumo de alimentos nada saudáveis não são chamados de influenciadores digitais à toa. Os efeitos que provocam nas crianças são bem reais. Eles são extremamente cativantes, eles falam de uma forma extremamente interessante e eles realizam muitos desejos que as crianças têm, muitas vezes ali naquele canal. Então, algumas ideias mirabolantes que as crianças vão ter de criatividade, eles estão realizando na prática. Então, atrai muito as crianças. Essa influência, muitas vezes negativa, é bem preocupante também quando se trata de alimentação. Os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde mostram que 1 em cada 10 crianças brasileiras está obesa. O índice maior entre os meninos cresceu 10 vezes nos últimos 40 anos. Para evitar que vídeos com extravagâncias gastronômicas agravem ainda mais esse problema, que já é tratado como epidemia, é preciso acompanhar e conversar com as crianças. Até porque as visualizações no YouTube do público de até 12 anos chegam a quase 120 bilhões. Simplesmente hoje falar que sim ou que não para a criança não adianta mais. Então você tem que, na verdade, construir um conceito com ela. Então se ela acha que aquele youtuber está sendo extremamente verdadeiro, se a criança tem essa ideia, então vamos construir com ela qual é o conceito de alimentação. Nós temos esse youtuber, nós temos o outro, nós temos um blog, nós temos isso, nós temos a nutricionista que estudou sobre isso e assim por diante. Enzo já entendeu que não pode acreditar em tudo que vê na internet. Eu sempre explico tudo para ele entende, né? Tanto que ele fala para mim que ele gosta de assistir, ele não leva em consideração mais essa parte da alimentação deles, para a vida dele. Os cuidadores familiares, aqueles que dedicam a vida a cuidar de um parente, têm sua saúde e sentimentos deixados de lado, muitas vezes por eles mesmos. Esse é o tema de um livro que conta, entre outras histórias, a de Euvânia, mãe que cuida da filha vítima de um acidente de moto. Quem cuida do cuidador? Movida por essa pergunta, a jornalista Cristiane Santos foi atrás de livros e estudos sobre o assunto. Precisa estar bem para cuidar do outro, né? E o próprio cuidador, ele não se enxerga como uma pessoa que precisa de cuidados, né? Invisíveis para os outros e para si mesmas, essas pessoas estão agora retratadas no livro de Cristiane, Minha Vida pela Sua Vida. Quem ilustra a capa do livro é a Euvânia, que cuida da filha Lídia há 4 anos, como a maioria dos cuidadores familiares. A Euvânia largou o próprio emprego e a própria vida para se dedicar às necessidades da filha acamada. O que pouca gente sabe é que quem faz isso também tem direitos legais, inclusive junto ao INSS. Eu me preocupei, na verdade, só com a aposentadoria da minha filha, do direito dela, sabe? Que ela trabalhava e que eu precisava correr atrás disso. E o meu direito, eu estacionei. O ideal seria a pessoa ter uma orientação de um advogado, porque cada caso é um caso. A mãe da Lídia também já sabe que não pode deixar de cuidar de si mesma. Eu preciso também me cuidar, né? Porque não é porque eu sou cuidadora da minha filha que eu não preciso ir no cabeleireiro, na manicure. Eu preciso cuidar, né? Então, é claro que eu preciso de um benefício também.
Agentes da Polícia Federal fizeram buscas hoje de manhã em gabinetes no Congresso Federal e apartamentos funcionais de políticos em Brasília. Um dos alvos foi o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Outro foi o deputado Eduardo da Fonte, do mesmo partido. Ambos tiveram os gabinetes e apartamentos vasculhados. A autorização foi dada pelo ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, em investigação sobre suposta tentativa de obstrução de justiça por parte dos dois políticos. A PF também cumpriu mandado de prisão contra o ex-deputado Márcio Junqueira, do PROS de Roraima. Ele foi preso em Brasília. A moeda norte-americana bateu os R$ 3,45 nesta segunda-feira. Há 16 meses o dólar não subia tanto em relação ao real. Em algumas casas de câmbio, o dólar turismo chegou a ser vendido acima de R$ 3,80. A explicação para toda essa valorização em um único dia vem de fora. Indicações de que a inflação nos Estados Unidos possa ser maior que o previsto aumentam a possibilidade de o Fed, o Banco Central Americano, elevar a taxa de juros. E quando isso acontece, os investidores internacionais retiram o dinheiro de países emergentes, como o Brasil, por exemplo, para comprar títulos do Tesouro norte-americano, os chamados Treasuries, considerados o investimento mais seguro do mundo. E esse movimento todo pressiona para cima a cotação do dólar. Neste momento, a moeda norte-americana está cotada a R$ 3,47. A Polícia Federal faz mega operação em São Paulo contra fraudes do INSS. O prejuízo estimado é de 60 milhões de reais. Até agora, 10 pessoas foram presas. Investigação da Polícia Federal identificou um grupo criminoso organizado para fraudar perícias médicas do INSS, com foco no auxílio-doença. A Operação Pseuda reuniu a Inteligência Previdenciária, a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal e o INSS. Foram expedidos 12 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão, além do bloqueio de 25 milhões de reais dos integrantes do esquema. Segundo a PF, o grupo seria chefiado por uma auxiliar de enfermagem e também gerava documentos e aposentadorias falsas. Os fraudadores estavam sendo monitorados desde o final do ano passado. A Justiça Federal determina que o INSS inclua trabalho remunerado exercido na infância no cálculo da aposentadoria. A decisão polêmica vale para todo o Brasil. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul, através do TRF4, decidiu que a criança que tem atividade remunerada, como modelos e atores mirins, por exemplo, tem o direito de contar esse período de serviço na hora de se aposentar. Atualmente, a Previdência só reconhece para efeito de aposentadoria o trabalho remunerado a partir dos 16 anos. E o INSS alega que a limitação de uma idade mínima ajuda a impedir a exploração do trabalho infantil. Segundo o IBGE, 1 milhão de crianças trabalharam no Brasil no ano passado. Com a decisão do TRF4, quem trabalhar na infância ou adolescência pode pedir inclusão desse tempo no cálculo da aposentadoria, apresentando testemunhas e documentos à Previdência. O INSS informou que vai recorrer da decisão. O ex-governador de Minas Gerais e ex-senador Eduardo Azeredo, do PSDB, pode se tornar o primeiro acusado do chamado mensalão tucano a ser preso. O destino do político está nas mãos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O tribunal julga hoje um último recurso de Azeredo contra a sentença de prisão em segunda instância. Se o recurso for negado, Eduardo Azeredo poderá ser preso ainda esta semana. Azeredo foi condenado em segunda instância pela Justiça Mineira a 20 anos e 1 mês de prisão por desvio e lavagem de dinheiro no chamado mensalão tucano, ou mineiro. A denúncia oferecida em 2007 contra 15 pessoas aponta um esquema de desvio de dinheiro em estatais de Minas para financiar a campanha fracassada de Eduardo Azeredo à reeleição em 1998. Apesar de só ter começado a tramitar há 9 anos no Supremo Tribunal Federal, porque como o senador Azeredo tinha foro privilegiado, o processo do ex-governador é o mais avançado entre os réus do caso. Outros processos ainda vão ser julgados em primeira instância, como o que reúne Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz. Os 3 são acusados de lavar dinheiro por meio de empresas de publicidade, mesmo esquema usado mais tarde no mensalão do PT, pelo qual foram condenados. Recurso do ex-presidente Lula contra a prisão vai ser julgado no início de maio pelo Supremo Tribunal Federal.
O ministro Edson Fachin liberou para julgamento pela segunda turma do STF o recurso contra a decisão do TRF4 de Porto Alegre, que determinou a prisão de Lula sem analisar os últimos embargos apresentados pela defesa. O caso será julgado entre os dias 4 e 10 de maio, mas não haverá reunião em plenário. O julgamento será virtual por meio de uma plataforma digital interna do STF, em que os ministros podem expor sua posição e dar o voto. No dia em que Lula se entregou, a defesa do ex-presidente recorreu ao STF, alegando que a prisão não poderia ser decretada pelo TRF4 antes do julgamento dos últimos embargos da defesa. O ministro Fachin negou o pedido de liminar e decidiu encaminhar o recurso para julgamento pelos ministros da segunda turma do STF. Fachin já adiantou a posição dele no caso. O ministro acha que não é necessário esperar pelo julgamento de todos os embargos para o início do cumprimento da pena em segunda instância. Meio-dia 15, o handebol brasileiro está mais uma vez nos holofotes e não é pelo que tem feito nas quadras. Um grupo de atletas das seleções feminina e masculina do Brasil pediu a renúncia do presidente Manuel Luiz de Oliveira. Vamos ver. Integrantes da Comissão de Atletas do Handebol Brasileiro divulgaram um documento nesta segunda, no qual exigem a renúncia do presidente da Confederação Brasileira, Manuel Luiz de Oliveira. Texto assinado por 8 integrantes da comissão, entre eles Duda Amorim, Bárbara Einhard e Thiago Petros, das seleções feminina e masculina do Brasil, pedindo que Oliveira renuncie ao cargo de presidente. Ele está no comando da Confederação desde 1989. O documento diz: cientes de que o handebol brasileiro precisa de uma reestruturação e de um novo planejamento para recuperar nosso crescimento e credibilidade, solicitamos a renúncia imediata do senhor presidente Manuel Luiz de Oliveira. As irregularidades dizem respeito a pelo menos 8 convênios firmados entre a Confederação junto ao Ministério do Esporte. Um deles utilizou 6 milhões de reais para a realização do Mundial Feminino de 2011 em São Paulo. No total, foram 14 convênios que não passaram de um mero embuste, de uma mera tentativa de dar aparente cumprimento à legalidade, conforme diz a decisão da Justiça. Na manhã do último domingo, em Uberlândia, Minas Gerais, aconteceu a final da Superliga de Vôlei Feminino. Vamos ver como é que foi. Para o Praia Clube era vencer ou vencer, já que havia perdido o primeiro jogo no Rio de Janeiro. O jogo começou com o ace de Valesca. As cariocas pouco se intimidavam, mas no erro do Rio, o Praia abriu 4 pontos e na sequência fechou em 25-19. O time de Bernardinho voltou para o segundo set errando menos, mas do outro lado havia uma Fabiana inspirada. Dominando as disputas no meio de rede, a central fechou tudo no bloqueio. O Rio chegou a liderar o set quando a equipe de Uberlândia aparecia entregue. Fawcett, Americana e Amanda viraram 22-21 e o Sesc não se encontrou mais. Final 25-23. Na terceira parcial, o Sesc abriu 3-0. O time da casa não se abalou e foi buscar a virada. De novo, destaque para a americana Fawcett, que cresceu e muito na partida, fazendo ponto atrás de ponto. Completamente dominado, o Sesc viu o rival fechar em 25-17, levando a decisão para o Super Set, que é um set de 25 corridos. Quem vencesse seria o campeão. Set equilibradíssimo com vários ralis. Mas quem tem Fernanda Garay... Empurrado pela torcida, o Praia não teve dificuldades para fechar o Super Set em 25-18. Foi o primeiro título do time de Uberlândia. O Rio segue sendo o maior vencedor com 12 canecos. Metrô de São Paulo trava por falta de energia elétrica hoje de manhã. Quem traz as últimas informações para a gente é a repórter Lilian Coelho. Boa tarde, Lilian. Como está a situação agora? Oi, Ana, muito boa tarde para todo mundo. Nesse momento, a situação já foi normalizada. Os trens da linha azul pararam por volta das 8h50 da manhã, inicialmente nas estações, entre as estações Luz e Vila Mariana, e depois a paralisação, que durou aproximadamente 1h30, se estendeu por toda a linha azul. As linhas vermelha e verde também foram afetadas porque acabaram tendo aí os trens em velocidade reduzida. Só lembrando, o metrô de São Paulo, de forma geral, atende aproximadamente 4,5 milhões de pessoas. E para os usuários prejudicados nessa via, o metrô disponibilizou alguns ônibus para facilitar o deslocamento. Sobre esse problema, sobre essa falha, eu converso com o Milton, que é diretor de operações aqui do metrô. Boa tarde, já foi possível identificar o que causou essa falha? Boa tarde, Lilian. Boa tarde aos telespectadores da TV Cultura. Nós identificamos por volta das 8h50 atuações indevidas no nosso sistema de prevenção de acidentes na plataforma. É um sistema de segurança que serve para que a gente garanta a segurança dos usuários em caso de queda na via. Identificamos algumas atuações indevidas em algumas estações.
E todo esse tempo foi o tempo necessário para que a gente restabeleça todo o sistema. E essas plataformas, esses botões, né, de acionamento ficam nas plataformas, a população tem acesso? Quais são as providências que serão tomadas? Eles ficam nas plataformas porque eles servem para atuar numa situação de emergência, Lilian. É importante ressaltar que a absoluta maioria dos nossos usuários é nossa parceira, conhece até o sistema e não atua indevidamente. Por quê? Porque serve para que garanta a segurança dos usuários. O que a gente estranhou são atuações num espaço pequeno de tempo em algumas estações. Muito obrigada, ou seja, ações indevidas apertam aquele botãozinho da emergência, acho que é isso, né? O botão da emergência, quando tem alguma situação de um usuário que caiu, por exemplo, na malha metroviária e acabou acontecendo todo esse transtorno, mas as investigações aqui, segundo o Milton, ainda estão em andamento. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lilian. Tem que investigar direitinho para que não ocorra outra vez, né? Obrigada, Lilian. E a seguir, o presidente da França, Emmanuel Macron, está nos Estados Unidos. Na primeira visita oficial ao país, francês quer convencer Donald Trump a não sair da Síria nem do acordo nuclear com o Irã. A polícia identifica o homem que jogou uma van contra pedestres no Canadá. A polícia não descarta uma ação terrorista. A gente volta já. O presidente da França, Emmanuel Macron, está nos Estados Unidos para a primeira visita oficial ao país. Na pauta do encontro com o presidente norte-americano, a situação da Síria e o acordo nuclear com o Irã. Macron e a primeira-dama, Brigitte, foram recebidos na Casa Branca. Em seguida, os dois chefes de Estado plantaram um carvalho no jardim para simbolizar a proximidade entre Estados Unidos e França. Apesar da cena, Macron e Trump estão em campos diferentes quando se trata de política internacional. Um dos principais assuntos dessa visita é o acordo nuclear que os Estados Unidos assinaram com o Irã em 2015, sob a gestão de Barack Obama. Trump ameaça acabar com ele caso o Teherã não limite o programa balístico. A resposta do presidente iraniano Hassan Rouhani foi dada em praça pública na cidade de Trabis. Ele disse que se o acordo for desfeito, os Estados Unidos sofrerão graves consequências. Na prática, isso significa a volta do enriquecimento de urânio, primeiro passo para a construção de uma bomba atômica. Macron espera que Trump aceite uma proposta de um acordo complementar para evitar que a pressão aumente ainda mais. Outro assunto tem a ver com a Síria. Após o ataque coordenado entre os dois países e a Grã-Bretanha, Trump sinalizou que quer tirar as tropas do país árabe, o que Macron espera que não aconteça. Foi identificado o suspeito que atropelou e matou 10 pedestres com uma van em Toronto, no Canadá. A polícia não descarta que se trate de um ato terrorista. O chefe da polícia de Toronto, Mark Sanders, disse que o responsável é Alec Minassian, de 25 anos. Uma foto dele no perfil da rede social LinkedIn foi divulgada pela imprensa local. O suspeito não tem ficha criminal e a polícia garante que não há nenhuma ameaça à segurança do país. Um vídeo publicado no Instagram mostra o momento em que ele é detido, minutos depois de fugir. Alec Minassian parece apontar uma arma, mas a polícia garante que ele estava desarmado quando foi detido. A van dirigida por Minassian era alugada e subiu a calçada na rua Yonge, com a Avenida Finch, à 1h30 da tarde, no horário local, ou seja, com bastante movimentação de pedestres. Além de 10 pessoas mortas, outras 15 ficaram feridas. 5 delas estão em estado crítico e 2 em estado grave. Ontem à noite, moradores da cidade já haviam feito um memorial e realizaram uma vigília em homenagem às vítimas. No último final de semana aconteceu em Florianópolis o Ironman 70.3, que é a metade da distância de um triatlon completo. Só para ter uma ideia, o completão tem 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros de corrida. Os caras fizeram metade disso. Vamos ver como é que foi. Não poderia ter sido melhor. Vitória brasileira tanto no masculino quanto no feminino. Entre os homens, Igor Amorelli foi quase perfeito. Quinto a deixar a água, ele assumiu a ponta no ciclismo para manter o ritmo na corrida e conseguiu sua quinta vitória em um 70.3. O tempo dele foi de 3 horas, 46 minutos e 46 segundos, seguido de perto pelo norte-americano Tim O'Donnell e o brasileiro Yuri Vinuto.
Já no feminino, ainda mais equilibrado, Pamela Oliveira, capixaba e radicada em Balneário Camboriú, lá no sul, fez a prova em 4 horas, 23 minutos e 3 segundos, 11 segundos mais rápida que Bruna Mann. A terceira foi a paulista Beatriz Neres. Pamela, que representou o país nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, liderou as 3 modalidades e travou uma boa briga com as adversárias, valorizando ainda mais o resultado. Ao todo, 1.300 atletas de 23 países participaram do evento. Dentre eles, o medalhista olímpico em Londres 2012, Thiago Pereira, o nadador que fez a primeira prova nessa distância e completou a competição com mais de 5 horas de duração. Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre os benefícios da leitura como forma de terapia. Ótima tarde, nos vemos amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã.